Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao programa de TV do SIMP. Programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Nesta noite de 23 de novembro de 2018. O programa de TV do SIMP, do Sindicato dos Municipários de Pelotas, ele é voltado especialmente ao público dos servidores municipais, servidores, funcionários públicos da Prefeitura de Pelotas. Mas também, com grata satisfação, a gente apresenta aqui nosso programa semanalmente, também a comunidade pelotense que assiste a programação da TVC diariamente. O programa de TV do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras, aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. Nosso programa aqui também agora ao vivo está sendo transmitido pela página lá no Facebook da TVC. Então você colocando lá TVC Pelotas no Facebook, você achará a página e também poderá acompanhar este nosso programa ao vivo. Como eu disse, o programa de TV do SIMP, ele é semanal, todas as sextas-feiras das 19 às 20 horas. Nosso programa hoje tem muitas informações, temos alguns temas de pauta para serem tratados. Estamos trazendo 2 vídeos para exemplificar algumas das nossas atividades que realizamos esta semana e, obviamente, a gente vai estar trazendo também algumas coisas, alguns elementos que serão trabalhados na semana que vem. Então, reforço o convite para que você fique conosco até o fim do nosso programa, até às 20 horas, para que possamos todos estarmos inteirados, a par de tudo que permeia o sindicato que representa os direitos dos servidores da Prefeitura. Na apresentação aqui do programa eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, e também nós reforçamos que além desse meio de comunicação que nós temos aqui, que é a TVC, também o SIMP tem as suas mídias eletrônicas, tem os seus canais de comunicação, os seus meios de contato, não só para atingir os seus associados, mas a todos os servidores da Prefeitura, que é a quem nós representamos. Então, podemos iniciar pelo nosso site, a página oficial, nosso endereço eletrônico do SIMP, você pode acessar através do www.simpelotas.com.br, que nem está aí no seu televisor, www.simpelotas.com.br. Esse é o site oficial do SIMP. Quando você o acessa, no canto superior esquerdo, de forma miniaturizada, tem uma janela, um vídeo, e ali, na verdade, nós colocamos à disposição o vídeo do último programa de TV do SIMP, que foi exibido aqui na TVC. Então, ali conterá a gravação do programa na íntegra. Também, além de matérias e informações no site, você encontra, através dos menus, que ali nós dispomos, os horários de atendimento do SIMP, os nossos prestadores de serviços lá na própria sede que atendem aos associados, como serviços de assessoria jurídica, com a nossa dentista, com a nossa médica clínica geral. Além disso, você tem
tem acesso também às informações de todos os nossos parceiros, os nossos conveniados, aqueles colegas, parceiros, empresas que, sendo associado do SIMP, você pode fazer compras com preços especiais, descontos, parcelamentos com desconto em folha, e isso vai desde rede de macroatacado, de farmácias, lojas de vestuário, calçado, enfim, é um ramo bastante grande, tem postos de combustíveis. Então, acessando a página, você terá acesso a todos os nossos conveniados, exclusivos para os nossos sócios. www.simpelotas.com.br é o nosso site. Na sequência, temos o nosso e-mail. Você que deseja fazer algum tipo de questionamento, nos enviar em anexo algum tipo de arquivo, como uma imagem, vídeo, documento, deseja fazer uma denúncia sobre condições de trabalho, enfim, envie o seu e-mail para o simp@simpelotas.com.br. Esse é o e-mail oficial do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Disponibilizamos, além disso, o Twitter. Você que deseja seguir os passos da entidade SIMP, você poderá nos seguir no Twitter através do twitter.com/simpelotas. Então, lá no Twitter, costumamos postar o título de uma informação, uma matéria e o link. Este link, ele lhe remeterá para o nosso site, onde terá aquele conteúdo na sua íntegra. Então, você pode também nos seguir pelo twitter.com/simpelotas. Na sequência, disponibilizamos também o nosso canal de vídeos no YouTube. Então, se você deseja acessar o nosso acervo audiovisual, lá no nosso canal youtube.com/simpelotas, você, por exemplo, consegue ver todos os programas de TV do SIMP que foram ao ar aqui pela TVC nestes mais de 11 anos que aqui temos de programação. Também você achará vídeos, outros explicativos, de orientação, alguns que registram imagens de algumas de nossas atividades, sejam de assembleias, mobilizações e outras até de eventos de confraternização. Então, visite o canal de vídeos do SIMP no YouTube, youtube.com/simpelotas. E lá no Facebook você também poderá acessar a nossa fanpage, a nossa página lá no Facebook. Então, você que deseja, através de uma matéria nossa postada ou informação, querer lá deixar o seu comentário, curtir, compartilhar, pode deixar lá questionamento, crítica, sugestão, elogio. No Facebook, você pode lá nos achar por simp.pelotas, ok? simp.pelotas é a nossa página, é a nossa fanpage lá no Facebook. Repito, além de você poder acessar as nossas postagens na linha do tempo, tem um outro serviço que também disponibilizamos por essa fanpage, que é o serviço do Messenger, a mensagem inbox. Então, assim como o e-mail, de uma forma mais individualizada, né, mais sigilosa, o colega também pode, pelo Messenger, nos enviar uma mensagem, encaminhando uma denúncia, também enviando arquivos como foto, vídeo, imagem, e com certeza também nós lhe responderemos, a direção do SIMP lhe responderá. Por isso que a mensagem inbox facilita a ter uma pergunta de cunho individual. O colega ali quer saber alguma coisa a respeito do seu contra-cheque, a respeito da sua vida funcional, né? Às vezes manda até um dado pessoal para a gente poder ajudá-lo, sem problema. Se utilize do Messenger também para entrar em contato conosco. E quero reforçar também que o SIMP, todas as quintas-feiras, das 15 às 16 horas,
consegue ali, através de mais um canal de comunicação, aproximar o servidor do sindicato e vice-versa. O SIMP, nas quintas-feiras, das 15 às 16, apresenta seu programa de rádio, Trabalho de Base, programa de rádio chamado Trabalho de Base, que é transmitido pela Radiocom 104.5 FM e que você pode ouvir ao vivo pela internet através do site www.radiocom.org.br www.radiocom.org.br. E aqui ao vivo, que para nós a sua participação sempre é muito bem-vinda, é muito importante. Você poderá participar aqui, interagir ao vivo através do envio de mensagem de texto via WhatsApp ou SMS. O número está aí na sua tela, 99122-8820. Este número nos acompanhará até às 20 horas. E aí você nos envia sua mensagem escrita, a gente reforça escrita, porque não colocaremos aqui mensagens de áudio que porventura chegarem via WhatsApp. Então, fique à vontade para enviar sua mensagem escrita, fazendo um questionamento, criticando, elogiando, sugerindo. Com certeza nós leremos a sua mensagem. Bom, quero deixar aqui para vocês o nosso primeiro informe. O Sindicato dos Municipários de Pelotas, SIMP, ele completará neste ano 30 anos de existência. 30 anos, isto mesmo. Então, o SIMP realizará uma grande festa para os seus associados e dependentes no dia 1º de dezembro, ou seja, no sábado da semana que vem, sem ser amanhã, no outro sábado. Então, dia 1º de dezembro, às 8h30, 8h30 da noite, festa de 30 anos do SIMP. Local, Associação da CTMR, ali na Rua Barão de Santa Tecla, 253, entre as quadras da Rua Dom Pedro II e General Teles. Será uma festa com jantar, o cardápio será galeto, salada e arroz. Teremos atrações musicais com a banda Trio Rizoma ao vivo e sonorização também. Teremos a discoteca, a sonorização da Equipe Sound Pelotas. Nesta festa do SIMP, ela é somente para sócios e dependentes de sócios. E uma coisa bem legal, restam apenas 15 ingressos para esgotar a capacidade máxima do salão. Restam apenas 15 ingressos. Você poderá adquiri-los até o dia 30 de novembro. Repito, até o dia 30 deste mês para você adquirir. E uma vantagem para o nosso associado, né? Ele pode comprar tanto os ingressos como as bebidas que pretenda consumir através de desconto em folha. Ou seja, o associado vai lá no SIMP, apresenta seu último contra-cheque, nós verificaremos ali a margem consignável, e aí o colega pode dizer, olha, o preço que está a cerveja, ou o preço que está o refri, a água, me vê 5 tickets de cerveja, 4 tickets de refri, um exemplo. E aí ele não precisa ter dinheiro nenhum na hora. Com esses tickets ele poderá consumir tranquilamente lá na festa e só um mês depois, sem nenhum tipo de juro, sem nenhuma cobrança adicional, virá o desconto do valor destas bebidas, tá bem? E ingressos da mesma forma. Então, repito, já estão acabando os ingressos, faltam apenas 15. Então, repetindo, festa do SIMP, no sábado da semana que vem, dia 1º de dezembro, às 20h30, ou seja, às 8h30 da noite, lá na Associação da CTMR, na Rua Barão de Santa Tecla,
253. Contamos com a presença de todos e todas sócios e dependentes de sócios do SIMP. Quero deixar aqui um outro informe importante, aliás, vou tentá-lo dentro do nosso script aqui, vou tentá-lo repetir até o final do programa, que alguns telespectadores, principalmente servidores públicos, muitas vezes acabam assistindo o nosso programa pegando a segunda metade dele, pegando mais no finalzinho, e esse é um informe importante porque ele já ocorre nesta segunda-feira. Pessoal, servidores públicos, atenção, servidores públicos de regime estatutário, apenas os de regime estatutário, são aqueles vinculados ao Previpel, tanto servidores ativos como aposentados, e também aqueles que são pensionistas de servidores estatutários, no caso já falecidos. Então, nesta segunda-feira, dia 26, às 9h30 da manhã, lá no auditório externo do Colégio Municipal Pelotense, haverá uma assembleia do Previpel. Não é uma assembleia do SIMP, não é o SIMP que está convocando. O Conselho Deliberativo do Previpel está convocando uma assembleia para esta próxima segunda-feira, dia 26, às 9h30. Para tratar de que tema? Para tratar do FAM, Fundo de Assistência Médica. Então, somente servidores estatutários. Seletistas não, porque seletistas não têm acesso, vinculação ao nosso Instituto de Previdência próprio, dos servidores de Pelotas, eles são vinculados ao INSS. Então, esta assembleia, segunda, às 9h30 da manhã, será para tratar do Fundo de Assistência Médica, o conhecido aí plano de saúde, dos servidores estatutários da Prefeitura. Ah, mas não é uma assembleia convocada pelo SIMP. Então, se eu for numa assembleia do Previpel, eu não vou ter garantia do meu ponto lá no meu local de trabalho? Sim, terá. O Conselho Deliberativo reuniu-se com a prefeita e em numa dessas reuniões com a prefeita comprometeu-se em dispensar os servidores para que pudessem se fazer presentes nesta assembleia. A prefeita publicou no dia 8 de novembro a portaria de número 76, e é ela que garante que os servidores estatutários que se fizerem presentes a esta Assembleia não terão prejuízo aos seus vencimentos, ao seu ponto funcional. Então, é importante que você, servidor público de regime estatutário, e não são só os da administração direta, envolve também funcionários do próprio Terpel, envolve servidores lá da Câmara de Vereadores, envolve também servidores do SANEP, ou seja, são todos locais, autarquias ou empresas públicas, enfim, Poder Legislativo, onde há servidores de regime estatutários, eles são diretamente usuários do FAM, o Fundo de Assistência Médica. Por isso, a importância, a necessidade de que todos compareçam lá nesta segunda-feira, já que terão o ponto garantido, ok? Eu acho que é importante frisar isso. Estou dando o informe agora, às 19h20, mas mais próximo do fim do programa, se der tempo, vou estar frisando, porque é importante o servidor se atentar, Agora a gente vai estar desenvolvendo outras pautas aqui e de repente o servidor pode se confundir, porque tem muita coisa envolvida. Foi a assembleia que realizamos ontem com o magistério. Em breve agendaremos uma reunião com técnicos científicos, temos aí algumas atividades semana que vem, então está bem movimentada a agenda dos municipários para semana que vem. Bom, entrando aqui na pauta de alguns temas, agora depois de nossos informes, vejam só,
Lá na região do Porto, quem vai em direção à Universidade Federal de Pelotas, ali no campus Ângulo, no antigo Ângulo, lá existe a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, a SMOP. Então é a secretaria responsável por boa parte das obras do nosso município, principalmente no que concerne a pavimentação das vias públicas, calçamento, colocação de meios fios, enfim, são várias atividades envolvidas pela Secretaria de Obras e Pavimentação. Pois bem, lá por muito tempo funcionou uma antiga usina de asfalto, um equipamento muito antigo que dava muitos problemas. E aí, na gestão da prefeitura passada, anterior à prefeita Paula, ou seja, na gestão do ex-prefeito e agora eleito governador Eduardo Leite, foi adquirida uma nova usina, uma nova central ali, mecanizada, que é para a fabricação do asfalto. Asfalto esse utilizado muito em operações de tapa-buraco, em pavimentações, repavimentações, enfim. Por tratar-se de uma usina, e ali na Secretaria de Obras há um pátio muito grande, né, onde também tem um galpão bem grande, ali um armazém em alvenaria, onde guarda materiais, equipamentos, maquinaria. Esta usina, ela fica pelo lado de fora desse armazém, claro, ela fica no pátio, um local aberto, e esta usina, já que ela é responsável pela produção do asfalto, ela, como qualquer usina, são vários elementos que são colocados ali para a fabricação, e existe uma chaminé, um cano bem alto, que onde é expelida a fumaça oriunda da produção do asfalto. É a poluição propriamente dita. Porém, como toda usina, e estando devidamente adequada, seguindo os apontamentos, as resoluções, as normatizações, por obviedade, o cano, o sistema, antes de emitir esses gases poluentes, deve possuir filtros, vários filtros, a fim de minimizar, diminuir a poluição, mas que atinge a população, que eu já vou falar, por isso que eu estava com a população na cabeça. Então, para minimizar o máximo os efeitos da poluição e que saia na forma mais de vapor, aquela fumaça, e não com resíduos sólidos, tóxicos, enfim. O que acontece? O SINP recebeu nesses últimos dias denúncias, vejam só, não apenas de servidores, possíveis servidores, porque muitos não se identificam até por medo, retaliações, mas além de servidores, nós recebemos denúncia da comunidade que reside ao redor da Secretaria de Obras, seja lá pela Rua Uruguai, seja ali pela Gomes Carneiro, nas adjacências. As pessoas reclamando que já há muito tempo, a usina estando novinha, com filtros, já emitia um gás com cheiro ruim, uma fumaça, com cheiro ruim, e que muitas vezes até dava uma sujada na roupa que tivesse no varal, pessoas com problemas respiratórios tinham uma certa dificuldade, mas não era tão grave. Só que agora nos fizeram denúncias dizendo que está insuportável, que está muito pior. Então o SINP, na quarta-feira, esteve lá presente para averiguar. E aí nós detectamos que os filtros, que são vários filtros, que vão na máquina, eles não podem mais ser utilizados. Não sei se venceram, se estragaram, terminou sua vida útil, enfim, tiveram de ser retirados.
Logo, deveriam ser repostos filtros novos. Por informações não oficiais que obtivemos, parece que a Prefeitura fez a encomenda desses filtros novos, que vem lá de São Paulo, mas já faz aí há mais de 5 dias, 6, e não chegaram. E a Prefeitura, para não parar a produção, tocou assim mesmo a usina, até agora, tocou assim mesmo a usina, funcionando sem os filtros devidos. Olha, pessoal, vocês vão ver nos vídeos que o Wagner já vai estar preparando aí, que é o nosso vídeo A, visita do SINP na SMOP. Nós estando lá, em loco, por apenas 10 minutos, ao lado da usina, não estávamos nem na direção que o vento soprava naquele momento. Nós ficamos, eu, os diretores e a vereadora Fernanda, que também esteve lá, porque também fizeram denúncias lá no Poder Legislativo, nós ficamos tapados de sujeira. Sai uma fuligem pela chaminé, que não sai em forma de fumaça, ela sai com detritos, ela sai de forma sólida, parece uma poeira preta, oriunda do asfalto, com cheiro forte. Nós que estávamos de óculos escuros, que o sol estava muito forte naquele período, ficamos tapados de sujeira na roupa. Aí imagina os colegas servidores que passam trabalhando o dia inteiro ali e a vizinhança. Aí nós saímos dali da secretaria e fomos conversar com a vizinhança, para depois lá o Poder Legislativo, o Executivo dizer que é mais uma coisa do SINP. Nós conversamos com moradores e eles nos demonstraram, afirmaram, alguns fizeram até vídeos próprios com seus celulares antes de nós irmos lá. Roupas no varal ficam sujas, ficam pretas. Pessoas de idade, idosos ou até mais jovens, que têm naturalmente algum problema respiratório, aquilo atinge em cheio estas pessoas, as prejudicando a sua saúde, tá? Então, Wagner, pode soltar o vídeo aí para nós, que a gente vai demonstrar um pouquinho, né, do que nós abordamos lá. Então, a visita do SINP foi na Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, na quarta-feira, dia 21, olha a fumaceira lá, tá? Aquilo está totalmente sem filtro, sem nada, tá? E nós chegamos ali na usina, tá? Nós ficamos a uma certa distância, os servidores mesmo com EPIs inalam tudo isso aí são esses filtros, são vários filtros lá que foram retirados. Essa fumaça, a gente não sabe ainda tecnicamente o quanto é tóxica, o quanto pode ser perigosa, tá? Então é uma fumaça que sai com detritos, tá? Bem do lado da usina ali tem um tanque, nos informaram que é um tanque de combustível, que o local correto não poderia ele ficar ali do lado da usina, e vejam como o vento levava para longe, tá? O vento leva para muito longe, então isso atinge várias casas, ruas, e ali nós estávamos conversando com moradores ali da região, né? Aí uma outra moradora que registrou através do seu celular imagens dias antes. Ela é proprietária de um estabelecimento comercial, a dona Miriam, e ela nos demonstrou, né, que ela já tinha feito vídeos com o seu celular, que nós abordamos lá. Então, a visita do SINP foi na Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, na quarta-feira, dia 21, olha a fumaceira lá, tá? Aquilo está totalmente sem filtro, sem nada, tá? E nós chegamos ali na usina, tá? Nós ficamos a uma certa distância. Os servidores mesmo com EPIs inalam tudo isso aí são esses filtros, são vários filtros lá que foram retirados. Essa fumaça, a gente não sabe ainda tecnicamente o quanto é tóxica, o quanto pode ser perigosa, tá? Então é uma fumaça que sai com detritos, tá? Bem do lado da usina ali tem um tanque, nos informaram que é um tanque de combustível, que o local correto não poderia ele ficar ali do lado da usina, e vejam como o vento levava para longe, tá? O vento leva para muito longe, então isso atinge várias casas, ruas, e ali nós estávamos conversando com moradores ali da região, né? Aí uma outra moradora que registrou através do seu celular imagens dias antes. Ela é proprietária de um estabelecimento comercial, a dona Miriam, e ela nos demonstrou, né, que ela já tinha feito vídeos com o seu celular, porque segundo ela o secretário municipal de obras foi lá conversar com os moradores
e havia afirmado o secretário de Obras que não tinha problema nenhum, que mesmo estando sem filtros, até chegar os novos, aquilo não atingiria a comunidade, que não traria nenhum tipo de prejuízo, que aquilo ali também não traria nenhum tipo de malefício para os servidores. Só que nós estivemos em loco, nós conseguimos comprovar que isso não confere. Então, nós fomos tentar falar com o secretário não se encontrava, claro, nós não havíamos agendado uma reunião com ele, mas o SIMP, como tem livre acesso a todo e qualquer local de trabalho, e vereadores também, fomos lá e registramos. O que nós vamos fazer semana que vem? Nós vamos fazer uma matéria para divulgar sobre isso, encaminharemos um ofício à prefeita, Paula Mascarenhas, ao secretário de Obras, nesse sentido, porque é um absurdo essa exposição não só aos funcionários, mas está atingindo a comunidade que reside e resiste, né, a essa fuligem, a essa poluição ali nas adjacências. Pega por várias quadras. Então, dependendo, como eu falei, da posição do vento, da intensidade dele, do dia, as casas ali ficam com sujeira, as roupas ficam sujas e pessoas acabam tendo até ou desenvolvendo problemas respiratórios. Isso que ainda não sabemos quais malefícios, de fato, essa fumaça, essa fuligem produz, né? Porque quando vê pode ser até tóxica, já que trabalha com asfalto e tantos outros elementos para sua fabricação, tá bem? Então fica dado o recado aí que semana que vem nós vamos estar em cima, cobrando, denunciando, mais uma coisa aí da prefeitura, pelo menos ali não se preocupando com a população e servidores, pois não quer parar a produção, mas para isso atinge a saúde das pessoas, atinge o convívio nas suas residências de uma forma mais saudável, tá bem? Recebi uma mensagem aqui do final 3152. Tiago, gostaria de saber como fica o salário do professor que ganhou na justiça o piso e aquele que ainda não ganhou. Pelo que eu entendi, vai haver uma diferença entre eles. Eu não entendi como vai fazer para igualar. Por exemplo, duas professoras com o mesmo tempo de serviços, a mesma graduação, a mesma pós-graduação, mas uma já ganhou o piso na justiça e a outra não. Como o novo plano vai ficar? Vai haver uma diferença e como ficará? Bom, primeiro, colega, são muitos questionamentos aqui, né? Não sei se você estava presente na Assembleia ontem, nós informamos na Assembleia que questionamentos mais pontuais, né, individualizados, que por gentileza façam a nossa assessoria jurídica. Quem é sócio do SIMP pode perguntar na nossa assessoria jurídica, né, ter o atendimento de segunda a quinta-feira lá no SIMP, das 10h30 às 11h30, sem precisar agendar. Ou qualquer outro dia e horário lá no escritório. Ah, Tiago, mas eu não sou sócio. Então se associe ao SIMP, utilize a nossa assessoria jurídica gratuitamente. Ah, não quero me associar. Bom, aí vai ter que usar um advogado particular. Mas claro, eu não estou dizendo que eu não vou lhe responder, eu vou. Mas a gente falou porque é quase que impossível, né? A gente recebe lá no SIMP, é telefone, é e-mail, é Facebook, são os nossos telefones particulares dos diretores, mensagens de todos perguntando como fica o salário, como fica isso, como fica aquilo, né? A gente sabe que todo mundo está ansioso por muitas respostas, né? Mas a gente a cada passo vem discutindo, tratando, respondendo, mas a gente orienta. Mais certo, mais preciso, mais tranquilo é questionar a nossa assessoria jurídica, porque é um projeto de lei novo, onde a prefeita apresentou uma misturada barba. Ainda não é o plano de carreira dos professores, mas altera alguns artigos do plano de carreira do magistério. Na mesma minuta de projeto de lei, altera a forma de cálculo, de vencimento também dos técnicos científicos. Também mexe em algumas gratificações que atingem servidores de ensino fundamental, médio e superior. Também cria, numa lei que já existia, estende um incentivo à qualificação para trabalhadores do SANEP que antes não tinham. Então fizeram uma salada de fruta
numa única minuta de projeto de lei. Ainda vai vir uma outra que tratará especificamente da carreira do professor. O problema, e também mexe com a estrutura dos auxiliares de educação infantil. O problema é que a prefeita Paula já fez vídeo, já fez materialzinho colorido bonitinho, já deu entrevista na TV, já fez apresentação no Teatro Guarani de algo que sequer existe ainda em minuta de projeto de lei. Ela não mandou para o SIMP ainda, ela mandou um ofício para nós dizendo que não tinha como nos oportunizar ainda, porque é um tema muito complexo e que previamente ainda vai passar por análise do Conselho Municipal de Educação e do CACS, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social das verbas do Fundeb, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica do Magistério, tá? Como é pauta nossa aqui, tudo isso, essa minuta de projeto de lei, como foi a nossa assembleia ontem, que eu quero também depois mostrar imagens, colega, vou tentar te responder de uma forma mais sucinta, tá? Vamos tentar aqui, você fez várias perguntas. Como fica o salário do professor que ganhou na justiça o piso? A questão é o seguinte, o professor que já ganha o piso nacional da educação, já na justiça, ele hoje tem todas as suas vantagens calculadas sobre o piso. Ponto. Todas as vantagens dele são calculadas sobre o piso. O que acontece? Para o professor que ainda não recebe o piso, ele recebe uma espécie de piso municipal, que é o salário padrão dele, mais os complementos. Isso forma uma base de cálculo, onde nela se refletem as atuais vantagens. Então eu estou falando hoje como é para quem ganha piso judicial e para quem não ganha piso judicial. Mas tem uma coisa que é inerente aos dois. O que é inerente aos dois, a essas duas situações? A questão é o seguinte, no que se refere a pegar um professor que tenha, por exemplo, esse piso municipal, esse que não é o nacional, que é o padrão mais complementos, se ele tem hoje uma vantagem já incorporada no seu contra-cheque, ele tem uma FG, ele tem uma gratificação de direção, ele tem uma GSOI, ele tem gratificação de coordenação pedagógica, uma GCP, incorporada, tipo, ele já executou por mais de 6 anos consecutivos ou 10 intercalados, ele incorporou. Está lá no contra-cheque dele escrito, incorporado. Hoje, somam a base de cálculo dele, mais o valor dessa gratificação incorporada, ou também soma-se com o valor do próprio incentivo à titulação, e isso forma uma nova base, como se fosse um novo piso. E isto serve para a incidência de outras vantagens, como os nossos avanços, a cada 3 anos 13,5%, como as promoções especiais de 15%, 25%, 15 com 15 anos, 25 anos. Então, isso aí não tem muito como a gente fugir. Já há muito tempo um apontamento do Tribunal de Contas do Estado, do TCE, que não pode ocorrer o efeito cascata, que é o quê? Bom, eu calculo o incentivo à titulação sobre aquele piso municipal, sobre aquela base de cálculo, ok? Aí eu vou juntar o valor deste piso municipal com o valor do incentivo à titulação, isso me gera uma outra base de cálculo e sobre ela vai incidir outras vantagens. Não pode vantagem sobre vantagem. Não pode. Então a prefeitura alega que por ter que corrigir essa distorção, ela propõe pagar o piso nacional para todo mundo como salário padrão. Mas para poder financiar esse piso, ela acaba com outras vantagens atuais. Então o servidor, o professor, ele acaba se autofinanciando para Paula poder dizer e honrar que agora ela começa a pagar o piso. Aí vem uma outra contradição. Todas as ações judiciais que o SIMP ingressa, ele ganha sobre o piso. Já temos centenas e centenas de colegas que ganharam ações do piso conosco.
E a prefeitura, na sua defesa, lá no judiciário, sempre falou que ela já pagava o piso nacional. Só que ela não pagava o piso como piso, ela pagava como teto. Ela somava tudo que o servidor ganha, incluindo as suas conquistas individuais. Aí, se ele não chegasse no valor, ela pagava, certo? Aí como é que agora a prefeita coloca no projeto que agora vai pagar o piso nacional? Então eles estão agora assumindo que nunca pagaram o piso nacional para os professores municipais, nem a Paula nem o Eduardo Leite. Estão assumindo isso agora, publicamente, tá? Então é o seguinte, aquele que ainda não ganhou, pelo que eu entendi, vai haver uma diferença entre eles. Eu não entendi como vai fazer para igualar. Então, vamos fazer o seguinte. Nós temos uma informação assim, ó. Na atual proposta da prefeita, nós identificamos que a PL, a proposta de lei, ela não prevê o seguinte: nós do SIMP entendemos, se isso virar lei, que deve se atentar para o quê? Nós entendemos que quando o município propõe redução dos incentivos, tipo o incentivo de titulação, o de graduação reduzi-lo de 59% para 35%, e o de pós, mestrado e doutorado reduzi-lo de 70% para 42%. Nós entendemos, nosso jurídico entende que é possível ajuizar a ação para os atuais ocupantes de cargo de professor que recebem esse incentivo, que seria possível ajuizar para manutenção dos percentuais previstos na lei vigente. Por quê? Porque a minuta ela não prevê se essa alteração que a prefeitura coloca, se ela vai se destinar apenas aos novos que ingressarem nos quadros ou aos atuais ocupantes. E, se alcançando estes, se vai haver diminuição no valor. Na proposta da minuta, não há previsão de pagamento da diferença que isso resultará. Então, se eu tenho um professor hoje, independentemente se ele ganha o piso nacional por lei, por justiça ou não, se hoje ele já ganha o incentivo à titulação e quando isso aqui virar lei, o incentivo, o percentual vai ser diminuído, é possível que se ingresse judicialmente. Para quê? Para manutenção dos atuais percentuais. Tá bem? Só que vai resultar o quê? Como a prefeitura ela não previu nessa minuta se esta proposta dela vai se destinar aos novos que ingressarem após a lei, ou se ela vai atingir a todo mundo, não diz na lei, na proposta, não diz. Então, justamente por não dizer, é dúbio. E por ser dúbio, não está escrito ali que vai haver previsão de pagamento da diferença que resultará nessa nova fórmula de cálculo da prefeitura, que seria a denominada parcela autônoma, que também é uma das tuas perguntas aqui, né? Essa diferença, né? A diferença o que seria? Eu sou hoje um professor, ganho o piso municipal, aí eu tenho uma função gratificada, alguma coisa incorporada. Eu somo o meu piso municipal com essa gratificação incorporada, isso hoje me gera uma nova base de cálculo e eu tenho as minhas vantagens calculadas sobre ela. Aí digamos que meu salário bruto deu R$2.000. Com a nova fórmula da prefeitura, ela vai estabelecer o piso nacional como salário básico, como padrão, e tu vai ter as tuas vantagens calculadas sobre esse piso. Porém, se neste cálculo o valor do teu salário bruto for menor do que era, tipo, antes dava 2.000, com esse novo cálculo dá 1.500, esta diferença de R$500, a prefeitura vai colocar no contra-cheque como parcela autônoma, ou seja, a parcela autônoma, para que fique mais claro ainda, a parcela autônoma, ela faz o seguinte. A parcela autônoma, para dar uma conceituação melhor para vocês, como ela vai aparecer no contra-cheque, mas de uma forma mais separada, por exemplo,
O que a gente conseguiu detectar lendo a minuta, estudando ela, enfim, o que a gente conseguiu ali chamar a atenção para essa diferença? Quando essa diferença ela entra no contra-cheque, é como se tu conseguisse visualizar o seguinte, na proposta da Paula: piso nacional para 20 horas, R$ 1.200 e poucos reais. Incentivo à titulação, eu tenho graduação, ela me propõe 35%, 35% sobre os 1.200. Aí eu tenho as minhas vantagens, eu tenho, sei lá, 3 triênios, 3 avanços, 13,5% a cada 3 anos, né? Nessa conta aí matemática daria 10,5%. Bom, esses 10,5% calculado sobre o piso nacional, ok? Terminou meu contra-cheque, deu R$ 1.500. Opa, antes na metodologia antiga eu ganhava R$ 2.000. Essa diferença de R$ 500, ela aparece como parcela autônoma, tá? A parte no contra-cheque. Aí o teu salário bruto vai ficar igual a como era antes. Eu ganhava 2.000 aqui como bruto, aqui eu vou ganhar 2.000. Aonde é que tu começa a perder? Já a partir da primeira negociação salarial, primeira database do ano seguinte. Por quê? Porque a proposta aqui diz que esta parcela autônoma, como ela não vai mais refletir sobre o piso nacional que a prefeita propõe, essa parcela autônoma ela vai ficar paradinha ali e ela só vai ser corrigida anualmente pelo mesmo percentual da database. Então, se a nossa negociação salarial deu 3%, tu vai ter 3% isoladinho em cima daquela parcela autônoma. Sendo que aquela parcela autônoma antes não existia em valor. Ela era lá no teu percentual do incentivo à titulação, que era mais alto, e que se aquilo se mantivesse, que são os atuais 59, para incidir sobre o teu piso, já te prova que tu ganharia mais. Por isso que a gente disse ontem na Assembleia, o TCE não apontou que é ilegal a Prefeitura manter os atuais incentivos, as atuais vantagens e elas repercutirem diretamente sobre o piso nacional. O TCE não apontou isso aí. Mas aí a Prefeitura diz que vai ficar muito alto o salário dos professores se pegar as vantagens deles e colocar sobre o piso nacional. Mas o piso nacional foi feito para isso, para valorizar o servidor, o professor, para que pegue as vantagens e se reflita nele. Ele é o padrão, esse piso, ele é a referência para que se incida nele. Então, acho que nesse sentido, eu consegui te explicar a questão das diferenças. Então, seja quem ganhou na justiça, seja quem não ganhou na justiça o piso, por si só, o fato de diminuir o incentivo da titulação, se isso virar lei, o jurídico já entende que já dá para ingressar judicialmente. Não quer dizer que vai ter vitória-ganha, mas que já dá para ingressar judicialmente, porque a proposta não fala se essa nova metodologia de cálculo, com esse pagamento de parcela autônoma, com essa diferença, se isso vai atingir os novos que ingressarem depois deste plano vigorar, ou se vai atingir a todos que inclusive estão na ativa. Não diz isso. Mas até lá a Prefeitura pode modificar, a Câmara fazer emendas, enfim, né? Então, acho que eu consegui te responder aqui. Como é o piso, quem ganha, quem não ganha, como era antes, como é hoje, que hoje é feito o efeito cascata, soma-se o teu padrão, o teu complemento, que é a base de cálculo, soma-se com o valor do teu incentivo, isso gera uma nova base de cálculo, e hoje é assim, sobre ela são calculadas as tuas outras vantagens, isso, segundo o TCE, não pode existir mais. Então, para isso que a Prefeitura coloca como figura padrão para acabar com isso, o padrão vai ser o piso, ponto, era só isso que a Prefeitura tinha que fazer, paga o piso e as atuais vantagens em cima, mas não, a Prefeitura acaba com os 20% da hora atividade, a Prefeitura reduz os percentuais de incentivo à titulação, o professor que mora na zona rural tem o difícil acesso de 100% reduzido para 50%, então a Prefeitura vai fazendo economia em cima do próprio professor, com o mesmo número de moedas que eu economizei, eu coloquei aqui para poder pagar o piso. Mas aí, ao invés de tu ter todas as tuas vantagens para poder serem calculadas sobre o piso, tu vais ter algumas vantagens. Essa parcela autônoma, que é a diferença do cálculo que hoje é feito para o cálculo que a Prefeitura pretende fazer,
Tu só não vai ter diminuição de salário bruto só no momento que isso virar lei. Na primeira negociação salarial, essa parcela autônoma vai estar separadinha, ela vai sofrer o reajuste de 3% nela ali separadinho. Só que ela não era para existir. O dinheiro dessa parcela autônoma era para estar lá dentro do piso, era para estar lá no teu incentivo com um percentual maior, era para estar lá na tua hora atividade que ela pretende tirar. Entendeu, colega? Então eu te oriento assim que se tiver mais dúvidas, entra, por gentileza, em contato com a direção do Simp lá, mas com o jurídico, né? Se você não é sócia, se associe, é importante que aí podemos trabalhar com questionamentos mais individualizados. Bom, pessoal, nós tivemos ontem uma assembleia lá no Colégio Municipal Pelotense, lotada. Olha, fazia muito tempo que não se via, né, o Pelotense lotado, com pessoas sentadas no chão, com filas lá na rua, enquanto a assembleia estava sendo executada, né? As pessoas tiveram até dificuldade de acessar o Pelotense de tantos colegas que lá tínhamos. E na assembleia, que era específica para professores e auxiliares de educação infantil. E os técnicos científicos que são atingidos por essa proposta, porque está na mesma minuta de lei. O Simp oportunamente agendará uma reunião com técnicos científicos. Os técnicos, a princípio, não perdem nada, tanto que se mantém os atuais percentuais dos incentivos à qualificação que eles também têm. Não muda. Só vai mudar para o técnico científico aquele técnico científico, do mesmo jeito, que tem uma função gratificada incorporada, uma vantagem que já foi incorporada. Aí hoje o que fazem? Somam o padrão dele com essa vantagem incorporada, isso forma uma nova base de cálculo, e aí incidem as vantagens. É o efeito cascata. Isso não pode. Vai ter que incidir essas vantagens só em cima do padrão, se passar esse projeto da Paula. Vai reduzir o salário bruto desse técnico científico? Vai, mas aí a prefeitura pretende pagar a diferença que faltar, nessa mesma forma que eu expliquei para a colega anteriormente. Vai pagar em forma de parcela autônoma, e aí o colega vai começar a perder, porque ele vai deixar de ganhar o que poderia ganhar, o que ganha até hoje. Então ele deixa de ganhar aquilo a partir já da primeira negociação salarial em diante. Então também alguns técnicos científicos serão atingidos por esta metodologia de cálculo, mas que essa pelo menos tem amparo legal. O que a Paula está fazendo com os professores não é questão de amparo legal nenhum, fora o efeito cascata. Ela podia dar o piso como é hoje e manter as atuais vantagens que tem, mas aí a prefeitura alega que não vai ter recursos para isso. Aí é outra conversa. Para ter 500 CCs, a prefeitura tem recursos. Para pagar altos salários para esses CCs, cargos de confiança, e alguns a gente sabe que são figuras de linguagem, porque muitos, às vezes nem bater ponto não bate, não cumprem carga horária, enfim, e ganham salários bem mais altos que servidores que estão há anos no município, concursados de carreira, né? E tantas outras situações aí que a prefeitura às vezes não coloca como prioridade o professor, o servidor público em geral. Então, pessoal, na assembleia de ontem foram encaminhados algumas propostas que foram aprovadas e que resultam nos próximos passos que teremos aí pela frente. Então eu vou pedir para o Wagner colocar o vídeo da assembleia para nós, uma imagem até muito bonita, porque olha, o povo se fez presente por unanimidade. O pessoal não aprova essa proposta da prefeita Paula, fazer uma proposta em pleno final de ano, já às vésperas das férias dos professores, né? Então é um absurdo. A prefeita Paula esperou passar as eleições para ver se o Eduardo Leite ganharia para governador, enfim. Quem sabe ela pensou que se apresentasse essa proposta antes seria tão ruim, assim como foi rejeitada por unanimidade ontem lá na Assembleia. De repente ela esperou passar as eleições para não dar menos votos para o candidato, pode ser, e esperou passar as eleições, pronto, apresentou este belo presente à categoria dos professores, auxiliares de educação infantil. Então, nesta assembleia de ontem, os municipários lá presentes, professores e auxiliares, decidiram por fazerem mobilizações contrárias
ao projeto de lei do Executivo, que trata do passo inicial. Olha só, vejam a fila lá na rua, com o auditório já lá dentro totalmente lotado, né? O pessoal tudo se abanando de calor porque os ventiladores não davam vencimento. Então, o pessoal ontem, né, de forma massiva, presente, nós podemos afirmar que certamente, ao longo dos últimos anos, foi uma das assembleias com maior presença de servidores, tamanha a indignação. Então essa presença mostra a indignação dos professores municipais, dos auxiliares de educação infantil, com a retirada de direitos historicamente conquistados, desde o ano lá de 89 para cá. Então, diversos professores e auxiliares se manifestaram na Assembleia contrários às alterações propostas pelo Executivo, né? Chegou até a ser citada a forma ardilosa da apresentação do projeto da prefeita, né? Porque é próximo do final do ano letivo, é próximo das férias dos professores e foi logo em seguida a eleição para governo do Estado, vencida pelo ex-prefeito Eduardo Leite. Então a prefeita Paula esperou a eleição passar para não prejudicar o candidato e também a proximidade das férias do magistério para apresentar este projeto extremamente prejudicial. Isso foi falado ontem, lá na Assembleia, tá? Então, o que a plenária ontem lá deliberou? Deliberou manter o estado de Assembleia permanente. A qualquer momento podemos convocar nova Assembleia para outros encaminhamentos, deliberações. A categoria aprovou também indicativo de greve para professores e auxiliares de educação infantil, professores em geral e auxiliares de educação infantil, que não confundamos com outros servidores. O indicativo de greve é que qualquer tempo a categoria em assembleia pode deflagrar o início de uma greve. Também foi aprovado. Aí foi aprovado paralisação todo dia de terça-feira, dia 27, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Paralisação das escolas o dia inteiro, dia 27, terça-feira. Só que haverá uma atividade. Às 8h30, iremos todos juntos lá na Câmara de Vereadores para demonstrar a indignação aos vereadores, para que arquivem, não tratem desta minuta, porque ela não contempla os profissionais. Então, paralisação o dia inteiro, dia 27, terça-feira, com atividade na Câmara às 8h30 da manhã. Na quarta-feira, 28, não é paralisação. Quarta-feira, todo mundo registra a aula até às 15 horas, 15h30, e nós, a partir das 15h30, convidamos para que todos se unam em frente à Prefeitura de Pelotas para protestarmos contra esta medida proposta pela prefeita Paula Mascarenhas. Então, quarta não é paralisação. Quarta, a partir das 15h30, convidamos todos para estarmos lá na frente da Prefeitura de Pelotas. E também foi definida a formação de uma comissão representativa de professores e auxiliares para estes encaminharem todas as atividades de mobilização daqui para frente. É uma luta que se inicia, é uma luta que deu para dar o recado para a prefeita Paula Mascarenhas, que a categoria ontem, por unanimidade, não aceita essa proposta. Não aceita. Então, vai ter luta, o pessoal vai estar firme, vai estar forte, para que possamos, se não retirar esse projeto, no mínimo modificá-lo por inteiro. É como a gente disse, não há ilegalidade para pagar o piso nacional, que a Prefeitura já o descumpre desde 2011, perdendo todas as ações que nós ingressamos judicialmente, a Prefeitura perde. Então a Prefeitura era só para pagar o piso e as vantagens em cima. E os auxiliares de educação infantil, que são profissionais do magistério, na lei atual, porque eles auxiliam o professor pedagogicamente, trabalham junto dentro da sala de aula, e a prefeita, num desmerecimento, os coloca para o quadro de serviços gerais, como se fossem servidores sem nenhuma qualificação, servidores que não fazem nenhum papel pedagógico.
para o fim ali do concurso deles, que é auxiliar na educação infantil. Então é um descrédito, é um desmerecimento, tanto que temos auxiliares de educação infantil que ganham um incentivo à titulação pela formação acadêmica que tem, graças a uma ação judicial do SINP, movida lá em 2007. Então vejo quanto descrédito, quanto é grave essa proposta da prefeita. Para terminar, conforme eu prometi, pessoal, segunda-feira agora, 9h30 da manhã, lá no Pelotense, a Assembleia do Previpel, uma assembleia voltada apenas para servidores estatutários, que é para tratar do FAM, Fundo de Assistência Médica. Todos os servidores estatutários estão liberados para ir à Assembleia no turno da manhã e não terão nenhum prejuízo, conforme a portaria emitida pela prefeita. Chegamos aqui ao término de mais um programa de TV do SINP. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente, por aqui me despeço. Agradeço a audiência e a sua paciência, prometendo nos reencontrar na próxima sexta. Um grande abraço. Tchau, tchau.